Espírito. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. Uma coisa é ter o Espírito Santo em nós, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo, é ser revestido pelo Espírito Santo. Você que está aqui, que já é salvo, que já foi lavado pelas vestes do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, e tem um nome, o seu nome, escrito no livro da vida, você é cheio do Espírito Santo de Deus? Você pode afirmar isso categoricamente? Há evidência disso na sua vida? Ah, sim, há evidência disso na minha vida, pastor. Sabe o que faz? Olha só, eu falo em línguas. Isso aí não é fruto do Espírito, isso aí é dom do Espírito. Ah, pastor, eu profetizo. Isso é bacana, mas é para edificação da igreja, é maravilhoso. A pergunta que eu faço é, quais são as evidências do Espírito? Você é longânimo? Você é amoroso? Você dá outra face quando o cara bate numa face? Você consegue, inclusive, andar mais uma milha com o cara, quando ele simplesmente quer te apunhalar pelas costas? Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção nossa, gente. Não é se eu quiser eu vou ser cheio, não. É uma ordenança do Senhor Jesus. É uma orientação clara da Bíblia. Veja o que diz Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Presta atenção, é imperativo. Enchei-vos. E mais do que isso, o verbo encher aqui está no presente contínuo. Ou seja, o que quer dizer é que hoje você pode estar cheio, mas amanhã pode estar vazio. Amanhã você pode estar cheio, mas depois de amanhã você pode estar vazio. O que o texto está falando é o seguinte, não tem como. Ou a gente continua se enchendo, ou a gente se esvazia. O convite de Jesus é, continuemos a conhecer e a se encher por aquilo que nos dá vida, chamado Espírito Santo de Deus. E o que acontece nessa experiência com o Espírito Santo de Deus? O capítulo 2, que a gente acabou de ler, relata. O texto diz assim, ó, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como um de vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Um som como um vento forte. O Espírito vem como um vento. O vento é símbolo do Espírito, é usado vários. O Espírito também tem água como símbolo do Espírito, várias outras possibilidades, fogo, mas nesse caso aqui, o texto é claro dizendo que o vento foi símbolo do Espírito. Ou foi o próprio Jesus que estabeleceu esse vento como símbolo do Espírito. João capítulo 3, versículo 8, diz, o vento sopra onde quer, e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vão, são assim que são os guiados pelo Espírito. O Espírito sopra, e quem consegue discernir e é guiado, tem o Espírito presidente, segue, inclusive em obediência. Então Jesus nos ensina uma lição aqui, e primeiro que o Espírito Santo é livre, porque ele sopra onde quer. Ele não pode ser dirigido, ele não pode ser coordenado pelo homem, ele sopra onde você jamais soprou, ele sopra onde você jamais sopraria, ele sopra numa cadeia, ele sopra numa escola de samba, ele sopra numa boate, ele sopra no bar da esquina, ele sopra num terreiro de macumba, ele sopra no hospital, ele sopra na rua, ele sopra na praça, ele sopra aqui nessa igreja, ele sopra na nossa casa, ele é soberano e ele sopra onde ele quiser, ele é irresistível, gente. Verso 3 continua dizendo assim, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Note vocês que a experiência com o Espírito Santo não é coletiva, porque as línguas, como se de fogo, pousavam individualmente na cabeça de cada um. É particular, gente. Sendo assim, a plenitude do Espírito Santo é para pessoas, não é para o culto. Não é para a igreja. Um start, uma motivação pode começar aqui. Mas a verdade, o que Deus está falando a respeito de sermos cheios, está falando com uma pessoa que tem nome, tem CPF, e não adianta carga genética, ser filho de crente, não adianta histórico dentro da igreja batista. Sim, a experiência com o Espírito Santo de Deus é particular. É para mim, é para você. E prescinde o que sabe da Bíblia. Prescinde a nossa teologia a respeito do Espírito. Na verdade, um Deus que se explica tudo não é grande coisa. Quando estamos falando do poder de Deus para a transformação do homem, nós estamos falando sobre o Evangelho. Evangelho é uma coisa, a teologia é outra.
A teologia é o desdobramento da experiência, mas o fundante, como o apóstolo Paulo diz, o evangelho é poder de Deus para a transformação do homem. Pois o Espírito Santo é uma experiência individual. Uma vez perguntaram para João assim: vem cá, você é o Messias? E João respondeu: não, eu sou aquele que vem antes do Messias. E ele termina e ele diz assim: bom, eu batizo com água, mas aquele que vier depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que quer dizer isso? Que o batismo de Jesus é um batismo de fogo, gente. Claramente, algo acontece. Claramente, o coração pega fogo. Claramente, existe algo que está para além do que a gente pode entender, aprender. Edwin Wynne, que foi um avivalista anglicano que veio para cá, ele pregava para um grande público aqui no Brasil, e ele chama 2 pastores à frente de uma imersão para pastores, e aquilo estava lotado. Foi na época moderna, hoje a gente pensa nos vídeos da década de 80, em que a gente estava discutindo muito a respeito da teologia, se a gente é arminiano, é calvinista, predestinação, autonomia do homem, soberania de Deus. E ele chamou um pastor batista e um pastor presbiteriano à frente e perguntou assim: qual de vocês usa mais água no batismo? Na mesma hora o clima ficou ruim. Imagina, falou do confronto teológico do momento. Eu sei que todos provavelmente sabem disso, mas o presbiteriano batiza só jogando água na cabeça. O batista, a gente sabe como batiza, imerge. Imersão e aspersão. E daí o clima ficou muito ruim, mas antes que a coisa azedasse, ele vira para os 2 e fala assim: não importa a quantidade de água de vocês, a quantidade de água que vocês usam, se no interior de vocês continuar seco. Jesus veio nos batizar com o Espírito e com fogo. Nós precisamos de um batismo de fogo, gente. Porque só o fogo pode entrar pelas nossas entranhas e nos purificar. O Evangelho é poder de Deus para a transformação do homem. Existem 2 caras que o fogo tem. Ou ele se alastra ou ele se apaga. Ou ele cresce ou ele diminui. Ou não existe como, não tem como. Ou o fogo, ele continua sendo alimentado, ou ele vai a caminho da sua extinção. Ele não fica estável. Não existe nisso. Por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: reaviva o dom que há em ti. Reaviva, Timóteo. Timóteo se aquece. Timóteo acende a brasa. Timóteo aquece o fogo. Nós precisamos desse fogo do Espírito Santo de Deus que aquece, que inflama, que purifica e que alastra para a glória de Deus. Se o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, porque assim, o velho pastor Paulo vira para o jovem pastor Timóteo e fala assim: Timóteo, eu sei muito bem o que é viver seco, não é crente de verdade quem não encontra possibilidades para ser aquecido. E aí eu preciso te perguntar: vem cá, você é um caçador de fogo? Desculpa o termo, eu só estou usando o termo de Jesus aqui, sabe? E eu não quero que você entre na tua cabeça com esse jargão que a gente escuta por aí toda hora. O fogo, o fogo, o fogo. Mas é Jesus que veio nos batizar com o Espírito e com fogo. Você é um caçador daquilo que aquece no Senhor? Essa é a pergunta. Porque é muito normal, gente. E a gente olha para os novos convertidos, a gente fala assim: está no primeiro amor. Meu irmão, eu quero estar no primeiro amor, você não quer não? E se é um imperativo que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, aqueça o coração, aqueça o altar que está no teu coração, é porque o apóstolo Paulo sabe que à medida que vai acontecendo, se a gente não alimenta o fogo com combustível, ele apaga. E sabe o que fica de cinzas de um coração que não é aquecido? Fica um religioso, que pior, ainda critica quem tem fogo no coração. Por isso, Timóteo, aqueça o altar desse seu coração,
Aqueça o altar do seu coração. A tendência do fogo natural é apagar-se. Por isso, vigia o altar do seu coração, Timóteo. Nós precisamos, gente, de uma igreja inflamada, de uma igreja quente, de uma igreja viva, de uma igreja cheia do fogo do Espírito Santo de Deus. E às vezes eu olho alguns crentes, eu fico impressionado, parece mais uma barra de gelo do que uma fornalha acesa. Tem gente que fica com dogma, com a religião e joga fora o evangelho. O crente precisa de fogo no coração. Sabe, o crente precisa de fervor no coração. O crente precisa de entusiasmo, de alegria, de paixão pela glória e pela presença de Deus. No final das contas, gente, o que fica é experiência e fogo. Foi isso, exatamente isso que para mim o maior teólogo da Bíblia definiu quem foi Jesus e como ele afetou ele. Aquele cego, o cego de nascença, que foi curado no sábado. Os escribas, os fariseus foram em cima do cara e perguntou assim, quem te curou? Não pode, no sábado não pode. Olha aqui a brasa apagada. Não pode. Não pode. Quem te curou? Fala para mim. Quem te curou? Ele falou, cara, olha só, eu era cego, depois que eu comecei a ver melhor, mas na hora eu não vi. E ele foi, daqui a pouco ele falou assim, já sei, você quer saber? Eu vou te definir então. Quem me curou eu não sei. Só sei de um negócio. Antes eu era cego, agora eu vejo. Você consegue definir o seu evangelho pelas marcas que Cristo te provocou com fogo? Meus irmãos, eu fui criado na Igreja Batista. Eu tenho 43 anos, vou fazer 43 anos. Eu fui criado numa igreja batista, bem tradicional. Eu não quero falar sobre liturgia aqui, pouco me importa. Mas por diversas vezes o que eu vi, isso acontece em qualquer lugar, tá, meus irmãos? Qualquer lugar. Existe liturgismo na igreja tradicional, existe liturgismo na igreja pentecostal. O que eu quero dizer para vocês é que enquanto dogma sufocar a atuação do Espírito que sopra como Ele quer e onde Ele quer, a gente perde o que há de melhor no Evangelho, o fogo no coração. Como é que está teu coração, cara? Como é que está a brasa no seu coração? O Senhor nos pede plenitude do poder, e essa plenitude só acontece com o Espírito Santo. Mas aí você deve estar se perguntando assim, mas como se revestir de poder? Bom, o revestimento de poder é uma promessa de Deus. Foi isso que Jesus nos prometeu, e é isso que Jesus nos prometeu em Atos 1. Ele fala assim, ó, não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesses tempos que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como sermos revestidos do poder, Jesus já nos explica. Eu chego a algumas conclusões aqui. Em primeiro lugar, com esse texto que eu acabei de ler, é que não há cristianismo sem poder. É a primeira coisa, sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus é poder de Deus para a transformação do homem. O Espírito é um Espírito de poder. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo fala, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. O apóstolo Paulo, direcionado à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 20, diz o seguinte, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então não há cristianismo sem poder, e também não deveria existir cristão sem poder. Aí eu preciso te perguntar, estamos nós revestidos com esse poder? O próprio Jesus, sendo homem perfeito, não abriu mão desse poder. Jesus acabou de ser batizado
pelo seu primo João Batista, desce uma pomba, o próprio Deus fala, o Pai fala, eis o meu filho, em quem tenho todo amor, em quem o filho a quem eu amo. E Jesus sai dali, ele vai para o deserto e derrota Satanás. E depois de derrotar Satanás no seu próprio território, ele retorna para Galiléia cheio do Espírito Santo de Deus, e ele chega em Nazaré, e quando chega em Nazaré, ele chega na sinagoga, e ele abre o rolo do profeta Isaías e lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas, e aos quebrantados, e libertar o povo quebrantado para a cura. Ou seja, ele estava revestido com o poder do Espírito. Presta atenção, gente, Jesus sendo filho de Deus, não abriu mão desse poder, e por que eu e você muitas vezes abrimos? Pessoal, isso não é opcional, para cumprirmos a missão que Deus tem para a gente, nós precisamos passar pelo fogo. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz, permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder, e acabei de ler Atos 1,8 dizendo, recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito. Mas a minha pergunta e a sua deve ser essa agora, mas receber poder para quê? Pois bem, o texto nos fala, o próprio Lucas nos fala, primeiro poder para perdoar, versículo 8 de Atos 1 diz o seguinte, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, quanto em Samaria. Olha que coisa interessante, Samaria, é isso mesmo, Samaria. Lucas capítulo 9, Jesus está indo para Jerusalém, e tem que passar por Samaria. Vocês conhecem a história, os samaritanos não quiseram receber Jesus, e sabe o que aconteceu? Os filhos do trovão, quem eram os filhos do trovão, gente? Tiago e João, presta atenção nesses caras. Tiago e João disseram para Jesus, mestre, você não quer que a gente rogue ao mar para mandar fogo nesse povo aqui, esse povo ser consumido? Jesus falou, não entenderam nada, absolutamente nada. Mas vamos tentar continuar a história. Jesus sai de Samaria, vai a Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele morre no Calvário, ele ressuscita ao terceiro dia e fica 40 dias entre eles. E quando Jesus vai para o céu, antes de derramar o Espírito Santo, ele faz essa declaração, vocês serão minhas testemunhas lá em Samaria. Você sabe o que acontece depois disso? Filipe, não o pastor Filipe, mas o Filipe, vai para Samaria. Chega em Samaria, prega o evangelho, e Deus faz maravilha com os samaritanos, mas Filipe foi o que jogou a semente, e fez brotar, mas quem colheu os frutos, sabe quem vai chegar em Samaria depois de Filipe, para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo de Deus? João. Aquele que pediu fogo para os samaritanos há alguns dias atrás. João. Aquele que estava diante do mestre dizendo assim, Senhor, não quer que a gente destrua isso aqui? Olha que coisa linda, gente. Agora, dias depois de ser enchido com o Espírito Santo de Deus, em Atos 2, ele está orando e dizendo assim, Senhor, agora com esse povo não manda fogo, não manda sim, mas o fogo do Espírito, que eles sejam cheios pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa de poder de Deus para perdoar. O perdão não é um ato lógico, é um ato de injustiça. Não se perdoa para fazer justiça, se perdoa nas categorias da graça. Aumentativo de carro. Qual é? Carrão. Aumentativo de mulher. Mulherão. Aumentativo de homem. Homenzarrão, homão, não sei. Aumentativo de perda. Perdão. O perdão prescinde de perda, gente. O que ele merece é ser castigado. O que ele merece é receber a sentença do que ele provocou em mim ou em alguém. Mas quando o Espírito vem, a perda se torna sinônimo de graça e de novos começos, para que Cristo possa construir salvação não só para a tua vida, como para a vida daquele que você precisa perdoar. Sem o Espírito Santo de Deus não se perdoa.
sem o Espírito Santo de Deus, sem entender o quanto nós fomos perdoados por Ele. Esquece, gente, isso aí que você pensa que está fazendo justiça, está te matando. E a gente vai sendo ruído por dentro cada vez mais. Quando a gente vê, a gente está morto e não sabe por quê. Por quê? Porque nos faltou enchimento do Espírito, para que a gente olhe para samaritanos e não peça fogo do céu consumidor, mas peça fogo do Espírito para transformação. Poder para quê? Para perdoar. Em segundo lugar, poder para quê? Poder para tirar os olhos da especulação teológica e colocar os olhos na ação missionária. Pois é isso, quando Jesus falou sobre poder com os seus discípulos, ele entrou numa pergunta teológica. Mas vem cá, mestre, vem cá, é agora que o senhor vai restaurar os reinos? É agora que você vai restaurar? É agora que você vai assumir o trono de Israel? Olha que Jesus riu. Não, gente, não tem nada a ver com isso, sabe? Muitas vezes eu olho o que fazemos dentro das nossas igrejas e eu vejo a gente gastar mais tempo e esforço com discussão teológica, mais tempo e esforço com doutrina, mais tempo e esforço para saber a respeito do que vivendo, do que cumprindo missão, do que cumprindo propósito. Nós gastamos a maioria do nosso tempo com teologia, gente, que em si não é ruim, muito pelo contrário, eu amo, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, e faço isso pra caramba, mas a teologia sempre é um segundo momento, gente. Nós estamos discutindo a respeito do Espírito aqui, sobre avivamento, não vale de nada, se de alguma forma o coração não aquecer e não provocar na gente mais intimidade com Deus, aquilo que a gente não teve. Os discípulos claramente, antes de receber poder, eles falaram, vem cá, e aí? É agora que vai acontecer tudo aquilo que a gente esperava do Messias? Jesus falou, vocês não entenderam absolutamente nada, eu não estou falando sobre teologia, eu estou falando sobre ação. A missão é desdobramento do preenchimento do Espírito. Por isso que quando nós nos enchemos do Espírito, lembra o que aconteceu quando os discípulos subiram? Pedro, Tiago e João, os mais próximos, subiram ao Monte da Transfiguração, chegaram lá em cima, daí viu a glória de Deus, o poder. Vou pregar sobre isso domingo na igreja, já estou preparando a palavra, vou sair daqui, falta um pouquinho ainda para terminar a palavra. Mas é coisa interessantíssima, domingo eu falo sobre as três espiritualidades, a espiritualidade do monte, a espiritualidade do pé do monte, a espiritualidade de Jesus. A espiritualidade do monte é aquela que só vive de êxtase, só vive de poder. Mas aí eles falam assim, vamos ficar nesse bem bom aqui, eu quero receber, vamos ficar nesse bom. Jesus Cristo falou assim, vocês não entenderam absolutamente nada. Se você chega e se encontra comigo, você recebe uma missão. Está na hora de você descer e ser minha testemunha. Vocês receberão poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que Batista gosta muito de teologia, né? Teologia é bom, gente. Eu amo teologia. Eu estudo pra caramba até hoje. Mas olha, gente, existe um lugar da teologia que se a gente não transcender, a gente limita. Porque, mais uma vez, eu vou citar o Rubem Alves. Nós não cremos num Deus enlivrado. Nós cremos num Deus encarnado. Um Deus que se explica tudo, gente, não é grande coisa. E muitas vezes nós julgamos, nós discernimos à luz de quem nós somos e da nossa carga histórico-teológica. Vamos discutir teologia, Jesus? Jesus falou, não. Vamos ter princípio na relação com o poder? Sabe, gente, o que é avivamento, então? O próprio texto já diz, avivamento é poder de Deus para testemunhar. Receberão poder e sereis minhas testemunhas. Vamos repetir isso comigo? Avivamento é poder de Deus para testemunhar. Mais uma vez, avivamento é poder de Deus para testemunhar. Ou seja, o início é fogo, o início é coração pegando fogo e o final é ide. O início é fogo, o final é ide. O início é fogo, o final é ide. Se o ide não se concretiza, a gente não joga querosene para continuar queimando. Não joga, gente. Eu entendi que eu aprendi essa semana, que eu acho que resumiu bem na palavra, qualquer coisa o Carlos vai me ajudar. Jesus Cristo
chama pecadores para serem discípulos, discípulos para serem amigos, amigos para serem testemunhas. E essa é a ordem. Aproximamos, nos relacionamos, mostramos quem é Cristo, ensinamos essas pessoas a mostrar a outros quem é Cristo. Você sabe que existe uma diferença entre ser crente e ser discípulo, né? A diferença é João capítulo 15. Videira verdadeira, Jesus. Nós somos os frutos, os ramos, perdão. Os frutos é a nossa responsabilidade, porque quem não der fruto não serve para nada. João capítulo 15, versículo 8, termina dizendo assim: e nisso vocês conhecerão se são meus discípulos ou não, pelo fato de darem frutos. O discípulo vira testemunha. Se não, é só crente. Agora, discípulo é outra coisa. Então, assim, eu acho que isso é extremamente propício, porque enquanto nós discutimos a respeito de evangelização, que é importante discutir, enquanto nós discutimos a respeito de avivamento, que é importante discutir, e é muito importante, talvez alguns ficam só nesse lugar. O que Jesus nos chama é: encontrou, que legal, olha a transfiguração aqui, o rosto mudou de Jesus, a glória veio, olha o meu filho, a ele escutai. Isso tudo eu estou falando do monte da transfiguração. E a gente quer fazer uma tendinha ali para Jesus e para todo mundo. Sabe o que Jesus fala? Receberão poder para testemunhar. Desce do monte. Está na hora de transbordar esse poder no outro. Então, poder para quê, gente? Em segundo lugar, em terceiro lugar, poder para perdoar. Em segundo, poder para sair da especulação teológica e ir para a ação missionária. Em terceiro lugar, poder para morrer. É isso mesmo, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Veja bem, testemunha naquela época era muito diferente a conceito que é hoje. Testemunha naquela época é a mesma coisa, da mesma raiz do grego de mártir, ou seja, vai morrer. Porque ser crente hoje é fácil. Naquela época você dizia que Jesus Cristo é o Senhor, você estava dizendo que César não era o Senhor. A consequência disso é que você morria. Ou seja, vocês vão receber poder, se for necessário, para morrer. Hoje não custa muito para ser um cristão. Custa o quê? Ah, ninguém falou comigo, não quero mais. Ah, me machucaram na igreja, não quero mais. Sabe? Mas aqui o que Jesus está falando é o seguinte: o poder de Deus nos dá capacidade de resistirmos, inclusive, as nossas desavenças, resistirmos os nossos poderes, porque existe algo que está para além de nós, chamado poder de Deus, inclusive para irmos às últimas circunstâncias por amor a Ele. Isso nos dá resiliência no corpo de Cristo, nos dá resiliência na nossa missão, nos dá capacidade de cumprir a carreira e guardar a fé, assim como disse o apóstolo Paulo. Combater o bom combate. Eu me lembro eu moro na Ilha do Governador, e eu nunca tinha passado nada. Hoje a gente está falando de assalto aqui, eu passei por algo parecido, não foi assalto não. Mas eu faço uma corridinha lá num corredor chamado Corredor Esportivo, lá na Ilha do Governador. Alguém conhece aqui da ilha? Aí, o pessoal da ilha, tem um ali, tem outro aqui, ó. Aqui, outro também aqui, ó. Corredor Esportivo. Estava correndo aí no Corredor Esportivo, daqui a pouco, meu irmão, estava com fone, daqui a pouco me vem um cara, e eu escuto assim, e eu for de ouvido alto, né, com a música, mas eu escuto um tiro bem perto. Eu vi assim na minha frente, o cara dando um tiro no outro, assim. Pau! E deu um tiro, aí começou, daí veio um monte, era perto da comunidade, o cara desceu um monte de bandido, e começou a tirar. Meu irmão, eu me joguei para dentro da UPA, assim, ó, pum, me joguei para dentro da UPA, eu falei, cara, eu vou ficar aqui, escuta, aí, eu esperei, daqui a pouco, acalmou. Quando acalmou, eu entrei para a UPA, eu estava do lado, eu entrei mais, assim, e daqui a pouco eu vejo o cara, que o cara estava tentando me botar, o cara entrou. E aí os bandidos começaram a atirar na gente. Aí, meu irmão, eu me joguei para dentro de um... Sem brincadeira, gente, eu não sabia que cabia tanto. Um negocinho desse assim, devia ter umas 10 pessoas. E é impressionante como todo mundo vira crente nessas horas, né? Meu irmão, todo mundo... Eu falei, silêncio! Eu quero orar! Todo mundo virou crente naquela hora. Daí eu comecei a orar. Enquanto eu orava, duas coisas me vieram à cabeça. A primeira coisa que me veio na cabeça é:
Cara, a nossa vida não vale nada, né? Gente, é vapor. Acabou. A segunda coisa que me veio à cabeça é assim: estou pronto. Estou pronto. Daí só me veio assim na cabeça assim: caramba, imagina, cara, se eu tomar um tiro agora, eu vou acordar vendo Jesus. Eu não sei o que aconteceu naquele momento, eu falei, cara, eu estou pronto para morrer. É maluco. Mas, gente, eu pensei, só fiquei com pena por causa dos meus filhos, tem filho pequeno, sabe? Mas eu falei assim, cara, estou pronto. Tá bacana, não tem problema. Daí, sabe o que eu aprendi naquele momento? Eu não vou contar o final da história, não. Mas deu certo, porque eu estou aqui. Sabe o que eu aprendi? Se você não está pronto para morrer por Cristo, você não está pronto para viver para Ele. Até que nada mais importe, sabe? Receberão poder para serem minhas, testemunha o quê? Até o final, morrer por mim. Qual é a causa que você daria à sua vida? A gente está falando do limite aqui. Esquece religião, esquece dogma, esquece liturgia. Nós estamos falando do limite. O que é fé, de fato? Qual é a causa que você está disposto a dar à sua vida? O que faz brilhar os seus olhos? O que enche o seu peito de entusiasmo? Para que você existe? A não ser que a gente não tenha disposição de dar a nossa vida pelo Evangelho, nós não teremos vivido de modo digno. Tem uma cantata do apóstolo Paulo, e tem uma parte da cantata que tem uma canção que eu acho a coisa mais linda do mundo. É o apóstolo Paulo cantando no final da sua vida e diz assim, jamais irei me gloriar, senão na cruz de Cristo, a fonte do mais puro amor está na cruz de Cristo. Eterna morte mereci, Jesus me deu descanso e paz. Que doce som já posso ouvir, senão na cruz de Cristo, senão na cruz de Cristo. Quem não está pronto para morrer por Cristo, não está preparado para viver por Ele. Em último lugar, poder do Espírito Santo para quê? Para falar de Cristo sem medo e sem vergonha. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Esse povo ficou 40 dias preso, medroso, entre a morte de Jesus e a ressurreição, entre a morte de Jesus e o derramamento do Espírito em Atos 2. 40 dias, o que mudou, gente? O que mudou? Foi a habitação do Espírito neles, pois o Espírito Santo tem essa capacidade de fazer gatinhos virarem leões, de fazer gente com medo de tudo e de todos tomar atitudes que todo mundo duvidaria, de fazer com que muita gente renuncie um monte de coisa, porque Ele nos chamou, porque Ele nos deu uma missão, e em nada nós temos a nossa vida por preciosa, contanto que cumpra o que Ele falou para a gente fazer. E a gente pode ver os reflexos nos discípulos. Em Atos 4 a gente vê uma história, no versículo 29 diz assim, os discípulos não, a igreja orando pelo apóstolo Paulo. Olha aqui, agora Senhor, olha a oração, considera as ameaças deles e capacita os teus servos, desculpa, não é pelo apóstolo Paulo, perdão, é pelos discípulos que seriam enviados, capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar
em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e olha o que aconteceu, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 9, então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo, e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Veja, conversão em Atos tinha um desdobramento, a plenitude do Espírito. E era isso que eles pediam. E imediatamente, diz o texto, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome, e não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor. O poder do Espírito sempre gera um fruto. O pessoal do louvor, se quiser, pode vir, tá? O poder do Espírito sempre gera um fruto. Presta atenção. O que é avivamento, gente? Vocês podem repetir comigo? Avivamento é o quê? Poder de Deus para testemunho destemido. O poder do Espírito sempre gera um fruto. Testemunho destemido. A pregação do Evangelho como alvo de vida. E aí eu preciso fazer uma pergunta para você. Você é um pregador do Evangelho? Você é? Ou quando o pastor Felipe chega e fala assim: vamos abrir uma célula para ganhar pessoas para Jesus em casa, você fala assim: Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Ah não, isso aí vai tomar muita conta, vai ser muito difícil, afinal de contas eu vou prender um dia, eu preciso cuidar, eu preciso fazer, realmente tudo é mais importante quando o principal não é o principal, enchimento do Espírito e poder destemível para testemunhar. Meus irmãos, posso falar? Essa igreja é tão relevante nesse bairro, tanto tempo aqui é formada, tanto tempo aqui fundada, tanto tempo. Imagina se cada crente dessa igreja tomasse ação do Espírito Santo de Deus e falasse: Senhor Jesus, agora vem em mim e através de mim, para que o teu nome seja conhecido e esse bairro seja transformado pelo teu poder. Imagina se cada um de nós fizesse isso. Nós temos aqui um grupo de 40, 50 pessoas, talvez um pouco mais. Isso aqui sacode o Rio de Janeiro, gente. Sacode o Rio de Janeiro. Jesus Cristo não escolheu. Jesus Cristo não. A gente sempre aprendeu, Deus não chama os chamados. Ele como é que é? Não capacita os chamados. Ele o quê? Chama os capacitados, não é? Eu já falo diferente. Deus não capacita os chamados, Ele chama os disponíveis. Ele capacita os disponíveis. Sempre foi assim, gente. É o Pedro que era inculto, era o Mateus que era odiado pelos judeus, era o Paulo que era assassino, era o Davi que era assassino e adúltero, era o Moisés que era assassino. Deus nunca se importou com as nossas deficiências, com a nossa história, com o nosso passado. Deus sempre se importou com a nossa disponibilidade. Deus capacita quem diz: Senhor Jesus, me encha com o teu Espírito. Ah, tá bom, você quer ser cheio? Então seja cheio. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito, e vocês a partir daí serão minha testemunha. Quer saber? Tu é testemunha, cara. Se é sim, a possibilidade de você estar cheio do Espírito é muito grande. É muito grande. Sabe? Se esse poder vier sobre nós, sobre os nossos adolescentes, sobre os nossos jovens, sobre os nossos casais, sobre os nossos idosos, sobre a nossa igreja, sobre essa igreja, sobre a liderança dessa igreja, todo mundo vai sair e pregar o evangelho sem vergonha. Todo mundo vai dizer sim a liderar uma célula. Todo mundo vai dizer sim a ser testemunha viva, assim a fazer como o apóstolo Paulo fez: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o que me foi estabelecido desde o início da fundação do mundo. Todo mundo vai estar empenhado em povoar o céu, todo mundo. Eu termino aqui lembrando
de algumas pessoas que foram cheias, e por causa disso mudaram a sua história. George Whitefield, a gente conhece, foi consagrado ao ministério, e ele foi chamado para pregar o evangelho, e foi chamado para pregar o seu primeiro sermão, e orou e jejuou durante alguns dias, durante 4 dias mais especificamente, e depois de pregar, reuniu uma comissão para expulsá-lo da igreja, porque depois que ele pregou, 15 pessoas choravam muito e copiosamente, e assim se arrependiam de forma alta e constrangedora, e aquela comissão juntou e falou: isso é um absurdo, ele está corrompendo a nossa doutrina. E um pastor mais velho chegou e disse assim: meus irmãos, nós estamos pregando há tanto tempo e nada acontece. Aí vem um jovem e faz isso, deixa o menino pregar. Deus pode estar querendo usar esse menino. Resultado, ele pregou 35 anos, sem microfone, que não tinha, de 3 a 5 vezes por dia em auditório para até 80 mil pessoas, gente. Pensa, no gogó, só o poder do Espírito Santo é capaz de fazer isso. E ali começa uma manifestação do poder de Deus, no momento em que a Europa foi avivada pelo Evangelho, e mais especificamente falo da Inglaterra aqui. Nessa mesma época, John Wesley, depois de um trabalho missionário, já era pastor, reconheceu que ele era apenas um crente nominal. Você imagina, um missionário não convertido, um pastor não convertido, ele reconheceu isso, sabia os clichês, sabia pregar, sabia arrebatar a multidão, mas não tinha Deus. Péssimo é fazer a obra de Deus sem Deus. Até que ele toma um confronto, ele se converte a Cristo em 24 de maio de 1738, numa conferência dos moravianos. Eu sei que vocês já ouviram falar neles, os moravianos, aqueles que viveram um avivamento, gente pobre, simples, mas que deu sua vida, inclusive se venderam como escravos para pregar para os escravos, deram sua vida, foram lá no porto, a família disse tchau, nunca mais vão voltar, e provavelmente morreram antes da hora, se venderam. Era a única forma de alcançar aquele povo. Pois John Wesley aceita Jesus ali, e nesse mesmo ano ele desejou uma experiência profunda com Deus e começa a buscar o Senhor. E aí eu preciso te perguntar: como é que está o seu jejum? Como é que está a sua oração? Você tem rotina para tudo, você tem rotina para fazer exercício, você tem rotina para ver internet, você tem rotina para comer, almoço, janta, café da manhã, mas e a sua rotina para buscar o sobrenatural de Deus, você tem? Pois John Wesley ficou sabendo e falou: eu quero ser alguém diferente, eu quero ser cheio com o Espírito Santo de Deus. Isso aconteceu no dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro de 1739, ele estava lá orando no romper da noite, ele, seu irmão Carlos Wesley, o próprio George Whitefield, como eu falei aqui, com mais 60 irmãos, numa vigília de oração, quando o Espírito Santo foi derramado com grande poder, derramado naquele lugar, e eles sacudiram a Inglaterra, experimentaram um grande avivamento, e a partir dali o que se viu foi uma espalhada do Evangelho por toda a Europa. Sim, aquele irmão John Wesley, por mais de 52 anos, depois de revestir o poder, continuou pregando, e os historiadores dizem que aquele foi o início de um avivamento na própria Europa. Diz que ele ia pregar o Wesley nessas minas de carvão, e viu os trabalhadores todo preto vindo escutar o Evangelho. Daqui a pouco o que se via eram listras de sangue, de preto no chão, e os rostos todos marcados, porque o que se via era um banho de lágrimas e um banho de arrependimento. Meus irmãos, nós temos resultado, lógico. A gente escuta falar que no Brasil o Senhor tem feito tanto, até tem, mas meus irmãos, eu queria te convidar a querer mais no Senhor. Eu quero mais, eu quero muito mais do Senhor. Nós precisamos de mais, para que quando as pessoas entrarem pelas portas da nossa igreja e dessa igreja, elas tenham uma sensação tão profunda da presença de Deus, que elas sejam constrangidas ao arrependimento, e os nossos cultos sejam celeiros de conversão. O que nós vivemos hoje não passa apenas de gotas, perto de uma igreja que será avivada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desse poder, eu preciso desse poder, você precisa desse poder. Isso mexe com você, comigo mexe muito. Sabe, é muito fácil um pastor se transformar num religioso.
É muito fácil. Se eu não prego essa mensagem à minha alma, naturalmente eu prefiro ir para além do que ir para o fogo. Mas eu preciso perguntar para você: você crê que Deus tem isso para você? Você crê que isso é para hoje? Você crê que Deus quer fazer isso com você hoje? Todo aquele que é chamado para a salvação tem uma promessa. E a promessa é: vocês podem ser revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Se nós não estamos cheios desse poder, não é por falta desse poder, porque é promessa. É porque nós não estamos buscando esse poder. Nós não estamos preparando o caminho do Senhor para que Ele se manifeste na linguagem de João Batista. Nós não estamos. Nós ainda estamos negligenciando a presença dessa busca até que esse poder venha sobre nós e nos revista e nos chame para algo ainda maior. Meus irmãos, diante disso, eu termino com a palavra do próprio Deus. Como fazer se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, darei propósito novo, darei vida nova, darei sentido de existência nova. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que o seu coração aqueceu com compaixão com o perdido? Qual foi a última vez, meu irmão? Eu queria te convidar para uma coisa nesse momento. Se você deseja mais do Senhor, que você se ajoelhe no seu lugar aí agora. Nós vamos pedir isso ao Senhor. Você pode fazer isso? Fala dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero mais do Senhor. Senhor Jesus, eu preciso de mais do Senhor. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor Jesus, aviva, Senhor, o nosso coração. Senhor Jesus, que o altar da nossa alma, Senhor, seja aquecido pelo Teu Espírito. Senhor Jesus, o que eu te peço, Senhor, nós não queremos apenas, Senhor, a Tua teologia. Nós não queremos apenas, Senhor, fazer igreja, mas nós queremos um altar pegando fogo pelo Senhor, e a sua igreja gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Senhor Jesus, reanima, Senhor, reaviva poder Teu aqui hoje sobre nós, para testemunharmos o Teu Evangelho. Senhor Jesus, dê braços fortes ao Seu povo, Senhor. Braços fortes, Senhor, para ser testemunha do Teu Evangelho, para não negociar princípios, para não negociar caráter, para viver o Evangelho de santidade e que dignifica, que glorifica o Seu nome. Senhor Jesus, nós somos Teus. Nós, Senhor, nos entregamos novamente a Ti. Que hoje seja noite de salvação. Salvação no sentido puro do grego da Tua palavra. Sotsu é cura, Senhor, cura no Senhor. Salva não apenas da morte eterna, mas salva de uma vida miserável, Senhor. Essa é a minha oração. Assim eu oro já agradecido, e oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar de pé, pastor. Vamos adorar ao Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração,
sou rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Antes de cantar esse último cântico, quero já agradecer ao pastor Everton Lovis por ter estado conosco, nos abençoando, e hoje foi só o começo. Amanhã tem mais. Amém? Eu quero que você esteja aqui. Vou pedir para o Caleb, tem uma sacolinha aí, preta? Vê se é essa aí mesmo. Não sei se é. É essa, Letícia. Tá, então, dá para a Letícia para eu pegar ali. Isso. Daniel, vai aqui, Daniel, por favor. Daniel vai entregar aqui. Pastor Everton Lovis, vem aqui na frente. Pastor, aí, como agradecimento da nossa igreja. Peraí que vai tirar a foto, né? Tem a foto, né? Tem que... Amém. Glória a Deus. Aplaudiram não, né? Tá bom, glória a Deus, glória a Deus. Estamos caminhando para o final dessa celebração. Dessa celebração, desse culto. Glória a Deus. Deus falou com você essa noite? Falou? Acho que a gente vai para casa agora, né? Quando a gente sair daqui, a gente vai com algumas coisas na cabeça, né? A gente chama isso nos workshops que a gente faz aí nas palestras de processamento. A gente vai processar agora, né, tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite aqui. E que tudo isso possa provocar em você uma mudança, uma transformação. Amém? Vamos então adorar com essa última canção. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz
paz em tua presença, clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade, clamo Jesus. Cante teu nome. teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saio agora, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai, sobre a sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, É poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Glória a Deus. Teu nome é cura, glória a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite.
Obrigado por esse banquete espiritual que estamos participando nessa noite. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Everton Lovise, que nos trouxe a tua palavra nessa noite, Senhor. Uma palavra que vamos processar, que vai também nos esclarecer muitas coisas acerca da nossa vida cristã. Pai, obrigado por esses músicos que estão aqui hoje participando da adoração efetivamente, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a cada um e levá-los, Senhor, em paz e em segurança. Aqueles irmãos que viriam para cá, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de tudo, esteja restituindo, Senhor, os teus filhos e os teus servos em tudo que eles perderam. Livra-nos, Senhor, dos homens maus, que o teu Santo Espírito possa inundar o nosso coração e o nosso ser. Leva-nos em paz agora, continua conosco, traga-nos, Senhor, de volta amanhã, para estarmos aqui, para experimentarmos, Senhor, coisas maravilhosas e instruções do reino para a nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, diga assim: foi bom adorar com você nessa noite. Amém? Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. orvalho desce da montanha, Sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão.